Are you prepared to take the constitutional oath? I am. I, Ronald Reagan, do solemnly swear I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. that I will faithfully execute the office of President of the United States. So help you God. So help me God. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e o estabelecimento dos Estados Unidos como potência hegemônica, ocorrem mudanças no cenário internacional e no próprio capitalismo. A década de 1970 foi fundamental para a ascensão do neoliberalismo devido à inauguração da Segunda Guerra Fria, a crise do petróleo e, com isso, a insustentável política keynesiana, abrindo espaço para a disseminação e aplicação da cartilha neoliberal. Em 1989, uma reunião organizada pelo Instituto Internacional de Economia, em Washington, propôs reformas para que os países da América Latina retomassem a trilha do crescimento e do desenvolvimento. Nasceu aí o Consenso de Washington, uma espécie de bula com prescrições consensuais, austeridade fiscal, elevação de impostos, juros altos para atrair investimentos estrangeiros, privatizações, em nome da boa administração do setor privado e da incapacidade dos estados. A reunião contou com a presença de Ronald Reagan, Margaret Thatcher e outros especialistas que discutiram sobre reformas econômicas de cunho liberal para serem implantadas especialmente na América Latina. Para tal, foi deliberado que instituições formadas da Convenção de Bretton Woods, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial serviriam como instrumentos para vincular países à cartilha neoliberal. Além da reformulação do GATT, que passa a ser chamada Organização Mundial do Comércio, promovendo o livre comércio e regulando as relações dos países. Ainda foram determinados os pontos que firmam a cartilha neoliberal, que promove um domínio político-econômico e cultural do mundo anglo-saxão. Para o economista Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia e economista-chefe do Banco Mundial entre 1997 e 2000, esse receituário violento não provém de análise econômica, mas de postura ideológica. The Washington Consensus was neither necessary nor sufficient for growth. There were countries like Bolivia that seemed to follow all the dictates of the Washington Consensus. They said, we felt the pain, when do we get the gain? And they waited, and they waited, and they waited, and they're still waiting. And then there are countries like China that did not follow the Washington Consensus, and they've grown and grown and grown. A partir da postura ideológica do Consenso de Washington, existe uma tentativa de uniformização de práticas econômicas, comerciais, políticas, culturais e jurídicas, criando então uma nova dinâmica dentro do capitalismo, que inclui novas formas legais de intervenção, respeitando as regras do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Para trazer esse debate para a realidade, o professor, doutor em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Diego Pautasso, busca sintetizar como ocorrem as intervenções na prática e os resultados em que essas podem culminar. Os mecanismos de intervenção na atualidade são muito complexos. Além da intervenção direta, como foi o caso do Afeganistão em 2001, do Iraque em 2013, da Líbia em 2011, a gente pode dizer que as revoluções coloridas ocorridas na Geórgia em 2003, na Ucrânia em 2004, no Quirguistão em 2015, são revoluções cuja atuação das potências, sobretudo dos Estados Unidos, tem ficado evidenciado de forma muito clara. Há autores como Muniz Bandeira que afirmam de forma categórica e com bastante dados e subsídios que a Primavera Árabe, os eventos da Primavera Árabe não foram exclusivamente motivados pela população local contra seus governos considerados autoritários. Não, a Primavera Árabe teve apoio e financiamento externo. Nós tivemos os golpes constitucionais na América Latina, tivemos em Honduras, tivemos no Paraguai e no Brasil também tem sido chamado como golpes constitucionais. As políticas de regime change, como se costuma chamar, têm sido promovidas justamente porque a superpotência detém uma quantidade muito grande de mecanismos de formação de opinião, que envolve as novas mídias sociais, que envolve a capacidade de financiar grupos de oposição, eventualmente envio de armas
treinamento de rebeldes e assim por diante, como tem sido o caso da Síria, né? Existem outros mecanismos igualmente sofisticados, tecnologicamente sofisticados, como o caso, por exemplo, do uso de drones para bombardear países, como tem ocorrido no Iêmen e tem ocorrido no Paquistão. Tem um bombardeio de população predominantemente civil no Iêmen, mais de 2.000 pessoas morreram, e sequer esse Estado tem uma declaração de guerra formal contra os Estados Unidos. E essas mortes são feitas a partir de Washington, sem, digamos assim, sujar as mãos. O fato concreto é que há um entrelaçamento entre diversas formas de intervencionismo, e isso garante, né, aos Estados Unidos a ascendência sobre as mais diversas regiões do mundo e eventualmente, claro, a resistência é maior, como no caso da Síria, como é o caso de Cuba, né, por menos tempo, como foi o caso recente do Irã, ou mesmo da Coreia do Norte. Com o fenômeno da globalização estruturada pelo neoliberalismo, existe um intenso processo de internacionalização de negócios. Por esse motivo, as transações financeiras, sejam elas lícitas ou ilícitas, se tornam uma questão internacional que supera fronteiras. Havendo evidências que indicam a necessidade de investigação relacionada a transações financeiras ilícitas que estão ocorrendo em ambiente internacional, não seria positivo haver uma cooperação entre os sistemas judiciários dos estados envolvidos para facilitar a apuração dos fatos? O jornalista, bacharel e mestre em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marco Westheimer, explica por que essas associações devem ser acompanhadas com cautela. Em princípio, investigar a colaboração entre órgãos internacionais para combater crimes de corrupção, crimes contra o sistema financeiro, por si só não é algo negativo, pelo contrário, pode ser algo positivo ser formulado assim, né? Mas o que a gente vê na prática é baixíssimo nível de transparência em relação a esse grau de colaboração. As notícias que vieram a público sobre isso não partiram dos envolvidos, partiram ou de vazamento via Wikileaks, alguma reportagem que saiu aqui, senão ninguém saberia que isso estava acontecendo. Não tem nenhuma participação do parlamento brasileiro nisso, por exemplo, não tem nenhum acompanhamento, uma comissão do Senado, uma comissão da Câmara. O Itamaraty está participando disso, não se tem nenhuma notícia também. E o que chama atenção também aí é a seletividade, né? Afetou principalmente a Petrobras, né, que é um elemento central, aí tudo articula com a questão do pré-sal, juntando todas as peças, que isso coincida daí com uma mudança do modelo de partilha do pré-sal, que é uma das maiores reservas petrolíferas hoje do mundo, né? Então, ela atinge uma investigação não muito transparente, que atinge centralmente setores estratégicos, né, que estavam vinculados também a uma política externa diferenciada do que o Brasil estava tentando construir. Essa combinação de falta de transparência com a seletividade dos alvos dessa investigação, ela é, por si só, eu acho que ela já recomenda uma investigação mais cautelosa a respeito do que está acontecendo. E por que também, falar isso, por que não há essa colaboração internacional para atacar os paraísos fiscais, os grandes, né, a participação do sistema financeiro nos processos de lavagem de dinheiro, do narcotráfico, inclusive, do crime organizado? Não há nenhuma grande comoção midiática ou social ou no sistema jurídico para se combater isso. E tu tem hoje todo esse debate sobre a relação do sistema judiciário, principalmente, né, com uma agenda internacional. Né? Acho que esse é um debate importante que tem que ser aprofundado. Né? Se pegar o caso do juiz Sérgio Moro, né, que é uma coisa que se questiona muito, por que ele praticamente todos os meses ele vai para os Estados Unidos, né, participar de seminários, receber homenagens, reunião aqui, reunião ali. Então, acho que essa relação precisa ficar mais transparente, né? A própria presidenta Dilma já falou isso em várias entrevistas, né? Que um dos objetivos centrais do golpe tem um caráter geopolítico, né? É o projeto de reenquadramento do Brasil numa ordem, né, geopolítica que o Brasil estava se afastando, né, com a articulação dos BRICS, né, com esse movimento que o Brasil começou a participar aí com Rússia, Índia, China e África do Sul.
Então me parece inegável que há um elemento externo, né, na crise política que o Brasil vive hoje. Né? Acho que é um fato extremamente eloquente que no mesmo dia, né, que ocorreu a votação derradeira lá no Senado, que concretizou, consolidou o afastamento da presidenta Dilma, o senador Aloysio Nunes, né, do PSDB, viajou para os Estados Unidos, né, para um encontro lá, né, com representantes do Partido Democrata lá, já para fazer negociações sobre temas que viriam a ser abordados pelo novo governo. Então há a política externa que vinha conduzindo o Brasil desde o início do governo Lula até agora, o ano passado, ela sofreu uma guinada brusca na direção contrária do que ela vinha ocorrendo. Então acho que não precisa nem recorrer a teorias da conspiração para dizer que há um elemento externo nisso. E até porque não é só aqui no Brasil, né? A Argentina vive um processo semelhante, a Venezuela, de modo muito mais agudo, né? Com uma situação quase à beira da guerra civil. O que ocorreu no Brasil é parte de um quadro mais geral de intervencionismo e das diversas formas que eu expus agora, e certamente a gente vai ainda descobrir elementos e evidências que comprovam não só a relação, no mínimo suspeita, promíscua, da justiça brasileira com a justiça americana, mas também diversos mecanismos de inteligência que já vieram à tona, inclusive, como as escutas da NSA sobre a Petrobras, que foram o estopim, não é, de toda essa Operação Lava Jato e todo esse ciclo de desestabilização que praticamente destruiu o parque produtivo brasileiro, a começar pela Petrobras, pelas grandes empreiteiras e as empresas de alimentação, ou seja, todas aquelas em que o Brasil tinha capacidade de competir globalmente, o que faz sentido, né? E, ademais, o Brasil, que até então era um país protagonista da política externa global, né? Tinha uma política externa ativa, era membro ativo dos BRICS, liderava o processo de integração sul-americano, tudo isso foi deixado de lado e, evidentemente, isso é do interesse dos Estados Unidos, que o Brasil não exerça uma liderança, uma condição de potência emergente, com um projeto próprio, com uma projeção para a África e assim por diante.